Item número 073. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-073 deve ser mantido em uma cela com 2 cômodos, mobiliados com objetos inorgânicos, e um banheiro. O objeto está autorizado a vagar pela área e se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado ao SCP-073 e não deve ser removido. O sujeito não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou deixar a área. O sujeito não deve entrar em contato com SCPs relacionados a plantas em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância deve ser utilizada a violência contra o SCP-073. SCP-073 encontra-se presentemente no sítio 17. Descrição: SCP-073 aparenta ser um ser humano do sexo masculino bastante bronzeado, mas com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio. Com cerca de 30 e poucos anos, possui 1,85 e pesa 75 kg, com cabelo preto e olhos azuis. Seus braços, pernas, espinhas e omeoplatas parecem ter sido substituídos por versões artificiais, feitas de um metal desconhecido. O indivíduo só percebe essas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, por que ou quando as substituições foram feitas, afirmando tê-las desde que se lembra. Há um símbolo inscrito na testa do indivíduo, de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido, e o indivíduo se torna angustiado quando a inscrição é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido aos efeitos em vegetais. SCP-073 se denomina Caim, e normalmente é educado e simpático com os outros interlocutores, embora alguns tenham descrito sua fala como fria e um pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar os funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer que sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre história, da antiga até a mais recente, e conhece a maioria das línguas comumente faladas no mundo, incluindo algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas folheado em 1 minuto e meio. Resultados dos seus testes de inteligência são acima da média. A presença de SCP-073 é hostil a qualquer forma de vida cultivada no solo, causando a morte de qualquer vida desse tipo dentro de um raio de 20 metros. Qualquer terreno onde o SCP-073 tenha caminhado torna-se estéril por causa da morte de todas as bactérias anaeróbicas, tornando o solo incapaz de suportar a vida até que novas bactérias surjam e sejam introduzidas. Qualquer objeto derivado da vida vegetal, como madeira ou papel, apodrece e desintegra imediatamente ao toque de 073. Isso inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer violência direcionada ao 073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SCP-073 ileso. Isso se aplica a qualquer tipo de dano direcionado ao 073. Tentativas de coletar amostras de sangue de tecidos do indivíduo fracassam. Quando esses procedimentos são executados, os funcionários responsáveis sentem tudo que é aplicado ao 073, terminando com uma amostra do seu próprio sangue e tecidos. Tentativas de causar dano interno também resultam no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação. Embora 073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor, pedindo educadamente para que os pesquisadores evitem fazer ações excessivamente lesivas. Anotações adicionais. SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York em 1900 e, detido após ser encontrado, entre os corpos de diversos membros de uma gangue. SCP-073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceram e tentaram matá-lo, o que resultou na morte de seus membros. SCP-073 foi encarcerado e recebeu nomenclatura de anônimo, uma vez que não foram encontrados registros sobre sua pessoa. SCP-073 chamou a atenção da Fundação após uma investigação de rotina de anônimos e foi liberado sob nossa custódia. Adendo 073-1. Considerando a natureza indestrutível do SCP-073, sua memória fotográfica e conduta geralmente amistosa, o Comando Superior ordenou que as informações e dados sejam mantidas em backup no SCP-073, garantindo sua preservação em caso de eventos catastróficos, embora sua decisão tenha causado reações diversas em funcionários da Fundação. SCP-073 concordou e jurou manter sigilo das informações. Adendo 073-2. Quando as informações relacionadas ao 076 foram trazidas ao SCP-073 para backup, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre o SCP-076. O SCP-073, então, afirmou ser ideal para todos os envolvidos se o 076 e ele não se encontrassem. Adendo 073-3. Exames sobre o mental não identificado em 073 sugerem que esse seja bronze berílico,
um metal documentado sendo utilizado por várias culturas e entidades anômalas. Novamente, bronze berílico é um componente encontrado em SCP-1216, 1427, 2481 e 2711. Há luz nessa descoberta. A Fundação começou a trabalhar em tentativas de traçar a origem do bronze berílico e como ele se espalhou no mundo. Quando questionado, a SCP-073 foi capaz de providenciar informações que sugerem que o bronze berílico se originou no Oriente Médio, apesar do ponto de origem exato não ser determinado. Mas pesquisas sobre o bronze berílico estão atualmente em progresso. Fim dos arquivos.